autorizou a asa já? Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos e nesse momento solicito então ao vereador Fábio Cavalim que faça a mensagem do dia. Boa noite a todos. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem retime tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos e Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, vereador Fábio. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E, nesse momento, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. O presidente pedia dispensa da ata. Então, conforme a solicitação verbal do vereador João Ribeiro, coloco em votação o pedido de dispensa de leitura da ata, uma vez que a ata já está na mão de todos os vereadores e é de conhecimento de todos. Está em votação o pedido de dispensa de leitura da ata. Vereadores favoráveis a esse pedido permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, fica aprovada a dispensa da leitura da ata, e essa ata já declara aprovada desde já, que será passada também para que os vereadores assinem. Dando continuidade, então, daremos início agora à apresentação dos expedientes, seguindo a ordem disposta no nosso regimento, dos expedientes expedidos pela Casa. Por favor, secretário, pode apresentar os mesmos. Ofício 114. Tenho pelo presente informar a aprovação por esse Poder Legislativo dos projetos de lei de vossa autoria, a seguir mencionados. Projeto de Lei 015 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil para a pavimentação de vias urbanas por orçamento do município de Contenda para o exercício 2019. Projeto de Lei 017 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$265 mil no orçamento do município de Contenda. Ofício 115 veio pelo presente caminhar as cópias das indicações 337 a 342, também do requerimento 141 a 144, ficando no aguardo do envio das informações conforme o dispositivo constante no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 116 veio pelo presente encaminhar para o vosso conhecimento a possível sanção projeto de lei de autoria da mesa diretiva, conforme segue, PL número 12, dispõe sobre alterações no regimento interno da Câmara Municipal de Contenda e das outras providências. Ofício 117, prezados familiares, por indicação do vereador Fábio Cavalim da Silva e consenso dos demais representantes dessas casas de leis, ficou registrado nota de profunda tristeza pelo falecimento do senhor Valdevino Gaspar. Os mais sinceros pêsames pela irreparável perda. Infelizmente, nem tudo está em nossas mãos. Um momento como esse traz muito sofrimento, mas precisamos nos lembrar que não podemos controlar tudo na vida. Há coisas que estão muito acima de nós e só nos cabe nos resignar e encontrar algum conforto naquilo que não podemos mudar. Através de nossas orações, rogamos a Deus que traga conforto a todos com a perda do ente querido e expressamos solidariedade pelo difícil momento, apresentando os mais sentidos pêsames. Ari Alberto Neto, presidente. Obrigado, secretário. Ainda seguindo a ordem disposta no nosso regimento interno, daremos início agora aos expedientes recebidos. E nesse momento solicito que sejam apresentados os expedientes diversos. Ofício 331, resposta, indicações e requerimento. A indicação 312, que seja verificada a possibilidade de ser realizada a manutenção necessária das calçadas da rua Nadir de Moura Carvalho. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise
da viabilidade do serviço de execução com a maior brevidade possível. A indicação 313, que seja analisada a possibilidade de instalação de uma lixeira comunitária na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente na entrada de acesso à propriedade do senhor Henrique Branca, e anexo segue informações do diretor de agropecuária. Indicação 314, que seja analisada a possibilidade de instalação de uma lixeira comunitária na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente em frente à propriedade do senhor Renato Gonçalves. E anexo segue informações do diretor de agropecuária. Indicação 315, que seja analisada a possibilidade de instalação de duas lixeiras comunitárias, sendo uma na localidade do Passo do Ouro, mais precisamente em frente à escola, e outra em frente à capela da comunidade do Rio do Poço. Em anexo segue informações do diretor de agropecuária. Requerimento 119, que seja encaminhado essa Casa de Leis informações sobre os beneficiários do programa Bolsa Família, quais sejam: quantos munícipes são beneficiados atualmente do programa Bolsa Família, caminhar planilha detalhada contendo relação nominal das pessoas beneficiadas atualmente, bem como a documentação comprobatória a respeito dos critérios da seleção e identificação dos beneficiários. Em anexo segue informações da Secretaria Municipal de Promoção da Assistência Social. Requerimento 120, que seja encaminhada essa Casa de Leis informações referentes às obras de pavimentação da rua Doutor Jovencio Soares da Silva, quais sejam: quais procedimentos foram realizados após a elaboração do projeto para a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua Doutor Jovencio Soares da Silva, encaminhar ao Poder Legislativo cópia dos documentos que comprovem a realização de tais procedimentos. A citada obra está incluída no plano de governo do Poder Executivo? Existe previsão para a realização de tal obra? Qual a fonte de recursos que o Executivo Municipal utilizará para custear as obras de pavimentação? Foi iniciado o processo licitatório para a contratação da empresa para a execução da obra? Encaminhar documentos que comprovem o andamento do procedimento. Em caso negativo, informar os motivos da ausência de prosseguimento das obras de pavimentação asfáltica da referida via. A referida obra contempla recursos provenientes do financiamento à infraestrutura e ao saneamento FINISA e recursos livres. Após a elaboração do projeto, foi iniciado o processo licitatório, conforme aviso de licitação em anexo. Requerimento 121, que seja encaminhado a esta Casa de Leis informações sobre materiais utilizados em calçamentos de vias públicas, como meio-fio, bloquetes, pavers e outros quais sejam. Informar a relação detalhada das vias onde foram utilizados os materiais, como meio-fio, paver, bloquetes e outros, até a presente data, contendo o nome da via, metragem e quantidade dos materiais utilizados através de notas fiscais, de pagamentos, nomes das empresas das quais os materiais foram adquiridos, bem como o nome dos proprietários das empresas vendedoras dos materiais utilizados. A administração reitera as informações prestadas ao requerimento 63, constante do ofício 142, em que ocorreu também o envio de documentos, notas fiscais, que demonstram a identificação do fornecedor, quantidade de material, data e valor da compra. Quanto às empresas vencedoras da licitação realizada, tem-se que para os pregões eletrônicos 64/2018, 67/2017, 66/2016, as empresas vencedoras do certame foram JS, Construpar Comercial, ME Sócio, Lourdes da Silva, Joanico e Brás Tubos, Artefatos de Cimento e Terraplanagem, Sócio Maurício Brás Lechinowski. Requerimento 122, que seja encaminhado essa Casa de Leis informações sobre a construção do novo Paço Municipal, que seja enviada a cópia integral do projeto de construção do novo Paço Municipal, que seja fornecida a todas as certidões, sejam elas dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, referente à construção do novo Paço Municipal, que seja fornecida a todas as certidões, sejam elas dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, referente à construção do novo Paço Municipal. Conforme solicitado, segue anexo o projeto de construção arquivado em CD e documentado de alvará de construção. Atenciosamente, Carlos Eugênio Estado, de Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Ainda do Poder Executivo, solicito agora a apresentação do ofício número 313 de 2019, que encaminha o projeto de lei número 19 de 2019. Ofício 313. Tenho a honra de submeter a apreciação de vossas excelências e nobres pares, incluso o projeto de lei 019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Contenda e sua
autarquia para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e no artigo 116 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal da Seguridade Social, qual foi elaborado de acordo com a Lei nº 1797 de 2019, LDO 2020, a qual estabeleceu as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA 2020. Cumpre-se destacar que para o exercício financeiro de 2020 foi estimada uma receita consolidada de R$ 57 milhões, sendo R$ 49.800.000 no orçamento do município e R$ 7.200.000 para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Contenda e Precontenda, fixando as despesas no mesmo valor. Certo de vossa aquiescências as presentes justificativas, as quais certamente serão providas via de consequência aprovado o projeto de lei 019/2019, é o que se submete à apreciação dessa Casa de Leis. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora os expedientes recebidos do Poder Legislativo. Nesse momento solicito a apresentação da indicação número 343 de 2019, essa iniciativa da vereadora Simone Bojano. Indicação 343, que seja verificada a possibilidade de implantar no calendário escolar 2020 da Rede Municipal de Ensino o projeto Soletrando, conforme anexo. A intenção do projeto é desenvolver a competência linguística dos alunos, para que busquem sempre aprimoramento de suas capacidades de refletir, explorar, construir e aplicar o que aprendem, tanto quando leem como quando escrevem. Saber escrever é diferente de saber com qual letra se escreve a referida palavra. Esse projeto estimula o aluno a observação da grafia correta e induz a investigação, onde o aluno recorre ao dicionário, criando mais um hábito de pesquisa quando a situação lhe for propícia. A criança será orientada em como fazer e os procedimentos serão levados a valorizar as normas escritas, a fim de que possa comunicar-se e escrever com competência. Simone Bojano, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora as indicações de número 344 e 345 de 2019, essas iniciativas do vereador Joel de Souza. Indicação 344, que seja verificada a possibilidade de realizar serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, visando a substituição de duas lâmpadas queimadas na estrada principal da localidade de Lavrinha, próxima à escola municipal existente no local, em frente à propriedade da senhora Leila Sobota. A indicação é realizada a pedido da senhora Leila e visa atender aos inúmeros pedidos dos moradores e demais usuários da cidade da via. Está relato que há duas lâmpadas no local que se encontram queimadas, necessitando serem trocadas com a máxima urgência, visando trazer maior segurança e mais qualidade de vida à população. Indicação 345, que seja analisada a possibilidade de realização do serviço de saneamento e patrulhamento em todas as vias localizadas na Vila Lourenço de Paula, na localidade de Serrinha. A indicação é apresentada em atendimento aos pedidos dos moradores da região, usuários das vias, os quais relatam que nas estradas da região existe grande quantidade de valetes e buracos, conforme imagem e anexo, deixando o tráfego bastante prejudicado, causando danos aos proprietários de veículos e dificultando o tráfego de pedestres, fazendo-se necessária a realização de reparos com a máxima urgência. Joel de Souza, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar a moção de pesar número 10 de 2019, essa iniciativa dos vereadores Antônio Padilha, Ariel Berti e Fábio Cavalinho. Moção 010. Os vereadores que essa subscrevem, conforme disposto no artigo 246 do Regimento Interno, solicitam que seja encaminhada a moção de pesar pelo falecimento do senhor Nelson de Souza. Nelson Soares, deve estar errado, senhor. Ocorrido no último dia 27 de setembro do corrente ano, devendo ser oficiado o presente pedido aos familiares, transmitindo nossas sinceras condolências. Antônio Carlos Ferreira Padilha, Ariel Alberto Neto e Fábio Cavalinho, vereadores. Obrigado, secretário. Sendo esses os expedientes da sessão de hoje, passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentá-los. Vereador Fábio Cavalinho, deseja fazer alguns comentários? Dispenso a palavra, presidente. Vereador João Gilmar. Obrigado, presidente. Vereadora Simone. Obrigado, presidente. Vereador Toninho. Obrigado, presidente. Vereador Silvio. Vereador Gilmar Carpegiani. Dispenso, presidente. Obrigado. Vereador Joel de Souza. E vereador João. Não, obrigado. Então, não havendo nenhum vereador inscrito,
Comunico que todas as indicações serão encaminhadas então ao Poder Executivo para que o mesmo possa analisá-los e tomar as devidas providências. Já quanto ao projeto de lei número 19, de iniciativa do Poder Executivo, ele será encaminhado para as assessorias jurídicas e contábeis e posteriormente também para as comissões permanentes e responsáveis pela matéria. Sendo isso que tínhamos para essa parte da sessão, iniciamos a ordem do dia. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que faça a leitura do projeto de lei número 16 de 2019, esse iniciativa do Poder Executivo para a primeira discussão e votação. Senhor presidente, pediria a dispensa da leitura só que desse a súmula do projeto, já que foi vários dias questionado esse projeto, então acho que todos os vereadores têm conhecimento dele. Então, conforme também a solicitação verbal do vereador João Ribeiro, coloco em votação a dispensa da leitura do projeto de lei em virtude das justificativas já apresentadas. Os vereadores favoráveis a somente a apresentação da súmula do projeto de lei para essa primeira discussão e votação permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Então, fica aprovada a dispensa também da leitura na íntegra do projeto e solicito ao nosso secretário que apresente somente a súmula do projeto de lei número 16 de 2019. Súmula. Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especifica das outras providências. Obrigado, secretário. Lembrando que o referido projeto recebeu o parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, parecer favorável também da Comissão de Orçamento e Finanças, parecer favorável também da Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esporte, e também parecer favorável da Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar, por favor, faça. Sim, senhor presidente. Por favor. Boa noite a todos que aqui se fazem presentes. Boa noite, colegas vereadores. Então, eu gostaria de falar a respeito desse projeto de lei. Já de antemão, gostaria de deixar aqui meu voto contrário a esse projeto, porque, no meu entendimento, esse projeto de lei ele chegou de uma forma meio troncada aqui nessa Casa de Leis. E, no meu ver, hoje é público e notório que hoje existe em nossa administração pública cargos comissionados contratados como diretor de departamento, assessor especial, tem diretor de departamento que dirige uma ambulância, que dirige um carro oficial, né? Então, isso são coisas que já veio do Ministério Público várias solicitações à nossa administração para que isso não aconteça. Mas, enfim, manda embora, fica uma semana sem funcionar e acaba recolhendo novamente. Então, no meu entendimento, esse projeto de lei, ele vem de encontro com o interesse da administração pública, mas não de interesse com o povo de contenda. Por quê? Porque existe hoje concursos públicos em aberto, pessoas que ali passaram, fizeram provas de concurso, pagaram inscrição e estão aguardando ser chamadas para a sua vaga, que é de direito, sendo que a vaga existe dentro da administração municipal. No meu ver, esse projeto ele vai servir, entre aspas, de alguma forma, para que essas pessoas sejam recolocadas dentro desse regimento, desse projeto. Por quê? Porque vai contratar por um ano, não sei se me falha a memória, acho que é um ano em prazo. Independente, a gente sabe que por mais que nós vereadores hoje façamos a nossa função, que é o que compete na íntegra do vereador, que é fiscalizar a administração pública, mas sempre vai ter uma brecha, e a brecha vai ser esse projeto, que sempre vai ter um argumento que vai estar justificando de alguma forma. Então eu, como vereadora, com certeza que acredito que a maioria do pessoal aqui da nossa comunidade de Contenda vai concordar comigo nessa situação. Eu sou contrária a esse projeto, quero deixar aqui a justificativa, porque eu acho assim que a gente deve respeitar na íntegra o que fala a lei. E, infelizmente, esse projeto ele pode ser legal, pode ser constitucional, mas para mim ele não é moral. Então fica aqui minha colocação, agradeço, presidente, pelo espaço, e a minha colocação é contrária ao projeto. Obrigado, vereadora Simone. Deixo a palavra em aberto, se mais algum vereador desejar comentar. Não. Senhor presidente, vai já entrar o projeto em votação? Sim. Já está em votação? Não. Está ainda para ser discutido. Se quiser fazer algum comentário, por favor. Boa noite, senhor presidente. Quero ser solidária aí à pessoa da nossa vereadora, a Simone,
Porque eu acredito que aquilo que nós tivemos, tanto eu quanto o vereador Gilmar Carpegiani e a assessoria técnica desta casa, pelo meu entender e pelo que eu vi, eu percebi que o Tribunal de Contas, da melhor forma possível, procurou nos orientar de que forma que nós deveríamos se comportar aqui nesta casa, para que a gente não pudesse nem engessar o executivo, mas para que a gente pudesse ter um acompanhamento da melhor forma possível, com transparência e clareza. Então eu quero dizer assim ao senhor presidente e aos senhores vereadores, quando nós falamos lá na contratação por tempo determinado, a lei municipal número 1342, que está aqui na minha mão, todos nós somos conhecedores dela, né? De 4 de abril de 2012. 2012 eu não estava aqui nesta casa, e acredito que tem alguns pares que também não estavam nesta casa. Mas em 2012, nessa casa, os legisladores desta época, eles já tinham aprovado ao Executivo Municipal, dando poder a ele da contratação por tempo determinado. Tá? Então, o que ele muda? Ele tira da 1342 e cria-se uma nova lei, que está aqui, como ele realmente pede a esta casa. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada, né, da contratação por tempo determinado, com disposição pelos artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, que é exatamente o que a 1342 está aqui. Ela já foi aprovada. O que me leva a mim entender, por isso que eu fui procurar o Tribunal de Contas, para verificar o porquê essa mudança. E pelo que eu estava presente, aonde o vereador João Gilmar Carpegiani estava presente. Vamos lá, João Gilmar é uma coisa, Carpegiani é outra. Desculpa, o vereador Carpegiani, por engano, desculpa. A pessoa também não precisa ficar bravo pela questão da sua colocação. Então a gente confunde. Talvez a gente possa ser um pouco parecido, talvez não, né? Onde o vereador Carpegiani estava presente, e aonde a assessoria técnica dessa casa também estava presente, o que eu percebo? Que procuraram da melhor forma possível nos orientar, para que a gente voltasse a essa casa e procurasse modificar o projeto de uma forma correta e transparente. O que ocorreu? Nós voltamos, infelizmente o que foi os pontos que eu imagino que poderia ser mudado, realmente não foi mudado naquilo que realmente é de interesse. Exemplo, senhor presidente, lá no artigo 13, sobre a adicional de remuneração para as atividades de insalubres, o que é? Então, quer dizer, se ficar da forma como está aí, se o João, um exemplo, ele é meu amigo, eu dou para ele 30%. A Maria, que eu não gosto da Maria, por ter a divergência com a Maria, eu dou 10%. E aí vai. Então, realmente, não sei o que me leva a eu entender a esta casa, senhor. Eu sinto muito, mas eu acredito assim que nós estamos mais a serviço do Executivo do que a serviço da nossa população. Todos nós estamos conscientes, corre um processo no Ministério Público da questão do desvio de função. Nós temos aqui filho de vereador, nós temos aqui primo de vereador, tudo com cargo nessa administração. Então, às vezes, a gente fica um pouco chateado, mas nada
do que a gente possa dizer, acho que o Ministério Público está aí, está acompanhando essa situação dentro do nosso município, que nem a própria vereadora fez uma colocação. Eu nunca vi numa administração pública a pessoa ser contratada num cargo de CC, para ele ser chefe de uma divisão, e ele é motorista. Ou ele ocupa um outro determinado cargo, que é uma chefia, mas ele vai lá exercer a sua função de pedreiro. E assim vai. Isso, para a gente, o que demonstra? Para mim, não posso falar pelos senhores, para mim, o que isso representa para nós, como cidadão contenense, deixar o meu lado de legislador, mas como cidadão, isso aqui é um cabide de emprego. É um cabide de emprego para nós dar mais cargos aí, ou melhor, contratar determinadas pessoas que no qual vão exercer uma função para ir servir talvez como cabo eleitoral dessa administração. Essa é a minha visão como legislador. Além disso, eu acho que também é de uma forma ilegal, injusta, porque se nós temos um concurso público realizado, aonde a vereadora fez a sua colocação correta, aonde as pessoas tiraram do seu salário uma taxa para pagar para o município para fazer um concurso, aonde até hoje não foi chamado. Além disso, nós tivemos aqui nessa casa uma discussão para terceirizar a questão das merendeiras, das cozinheiras, e que até hoje vai de mal para pior, capengando dia a dia, e que nós também temos. E mais uma vez nós estamos dando aqui uma nova oportunidade para o Executivo Municipal, aonde ele possa beneficiar aquelas pessoas que é de interesse dele. Por quê? Porque todos nós estamos conscientes que a folha de pagamento da administração está inchada. Então, ele não tem, de uma forma legal, para ele contratar esse pessoal, a não ser pelo concurso público. O que ele está fazendo com nós, vereadores, e com a população contenense? Desviando de uma forma por baixo da mesa, para onde seja a contratação dessas pessoas de uma forma legal dentro do nosso município. E por eu entender dessa forma, e dessa minha conduta a respeito da nossa administração pública, pelo qual também fui eleito, eu não posso compartilhar com essa sacanagem que vai acontecer dentro da nossa administração. Isso para mim é uma vergonha. Então acho que a gente tem que ver da melhor forma possível. Da minha parte, o meu voto é não. Desde o momento que ele respeitasse aquilo que o Tribunal de Contas viesse, que nos informou, fazer essas alterações, que de uma forma justa, não vejo o porquê. Agora, quando essa casa se sujeita a fazer alguma coisa que venha de benefício à administração e que não é de benefício à nossa população, eu não posso ser favorável. Seria isso. Obrigado, vereador Silvio. Mais algum vereador deseja comentar? Se não... Se ninguém deseja, eu gostaria de usar a palavra, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores e comunidade que aqui se encontra e que nos acompanha pelas redes sociais. Quando se fala em democracia, se fala em liberdade de voto. Ou seja, cada um dos senhores, a senhora que aqui representam a população do município, tem sim a sua liberdade de escolha e, por sua vez, a opinião quando se trata de um projeto. A primeira coisa é que não se trata de engolir, o meu ponto de vista, não se trata de engolir um projeto por goela abaixo. Se trata sim de conversar e ver quais são os pontos que devem ser analisados nesse projeto. Primeira situação, o projeto foi discutido sim nas comissões e inclusive quando foi apresentado aqui com base na sua legalidade e constitucionalidade, alguns dos vereadores que inclusive acharam que poderiam ser feitas as emendas,
acabaram avaliando sobre outros olhos, uma vez que o Tribunal de Contas avaliou o artigo na íntegra, mas ele não tem conhecimento da lei orgânica do nosso município, que é formulada com base na legislação federal, estadual e municipal. Então, uma das coisas que a nossa lei orgânica diz é que a contratação vai se dar com prazo de 1 ano. E isso foi elaborado no projeto com base na nossa lei orgânica, que é a lei que rege o município. Sim, tenho conhecimento de fato que o Estado do Paraná, por exemplo, usa esse mesmo regime de contratação para funcionários, inclusive para a área da educação, e o contrato lá é de 1 ano, podendo ser prorrogado para mais 1 ano. Haja visto que a lei estadual é diferente da lei orgânica municipal que rege o nosso município. Com relação a excesso de pessoal, bom, compete a nós, enquanto vereadores, sim, fiscalizarmos isso. No entanto, o artigo 1º, parágrafo 4º, diz o seguinte: as contratações na forma da lei poderão ser feitas na estrita observância dos limites de gasto com o pessoal. Ou seja, o município, uma vez que quando manda determinado projeto, ele assume a responsabilidade de assumir o limite e a responsabilizar-se diante dos gastos com a folha de pagamento, uma vez que ele é o gestor do recurso público. E não compete a nós, enquanto Câmara de Vereadores, ficar regulando aonde o Executivo que gere o recurso ou como ele vai administrar isso. Por isso que nós aprovamos ou desaprovamos determinados projetos que são mandados a essa casa. Uma segunda situação que me chama a atenção, lá no artigo 3º, atender ao suprimento de pessoal na área da saúde e docentes na área da educação. E nós sabemos sim que há uma falta de profissionais nas mais diversas áreas. E olha só o que diz o item 5º. Contratação de professores, instrutores ou intérpretes de linguagem de sinais, Libras ou Braille, que se fizerem necessários para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na rede municipal de ensino fundamental. Infelizmente, não é feio esconder isso, mas enquanto professores dentro de sala de aula, nós trabalhamos com um número mínimo de alunos que precisam de intervenção ou de um acompanhamento que nos leve à utilização do Braille ou da língua de sinais. Ademais, alguns alunos que chegam à rede municipal, em virtude do número e da característica, por ser uma fase inicial de alfabetização, esses alunos precisam de um profissional que acompanhe nesse processo. Sem sombra de dúvidas que apenas o professor que está dentro de sala de aula não consegue acompanhar tal situação. E por isso o Executivo solicita nesse projeto tal situação, para que seja legalizada a contratação desses profissionais. E isso nós temos no Estado do Paraná. A contratação de 1 ano, podendo ser prorrogado para mais 2 anos. Para mais 1 ano, né? Totalizando 2. Mas o projeto não pode, a contratação não pode exceder 2 anos, porque senão pode ser alegado o vínculo empregatício. Ou seja, ao final, completou-se os 2 anos, automaticamente o processo é rompido, né? O contrato é rompido, e o indivíduo, se quiser continuar prestando seu serviço ao Estado, faz de novo um processo de reclassificação, né? Uma inscrição, e nessa inscrição com os seus cursos e com a sua formação, ele pode competir de novo com todos os outros que estão habilitados a trabalhar. É uma verificação com base na sua formação. Não significa uma escolha pessoal ou criteriosa, eu gosto de A e não gosto de B. Então, com base nesses critérios que foram elencados nessa lei, né, conforme leitura, e ressaltando esses pontos, compete sim ao Executivo contratar pessoas. Se tem concurso ou se a avaliação com base do Executivo não tem a previsão para contratação imediata de profissionais que atuam na área da educação, não só na educação, como na área da saúde também, conforme ele colocou ali, senhor presidente, eu vejo, e aqui não é querer ser afinidade ou não afinidade, isso ou aquilo, mas é apenas exercendo a função de legislador a qual eu fui eleito, fazer uma avaliação do projeto, respeitar a opinião de todos que se manifestam favoráveis ou contrários, mas também expor o motivo do porquê eu sou favorável a tal projeto.
E com relação aos pagamentos, embora algumas coisas sejam colocadas como pagamento ao final do término do contrato, em nenhum momento tal situação, com base na avaliação jurídica que a gente fez aqui na reunião das comissões, em nenhum momento o executivo está se eximindo de pagar tal situação. O que de fato seria interessante que fosse pago mensalmente, mas ele colocou no projeto que seria avaliado cada caso e tal, para a sua devida remuneração. E uma coisa que a gente discutiu também, e que foi colocado no projeto inicial aqui, é que nós não temos em nosso município um engenheiro de segurança do trabalho e nem um técnico de segurança do trabalho para fazer uma avaliação de cada caso, caso a caso, e relatar conforme ou não a situação de insalubridade ou periculosidade que o profissional está trabalhando. Uma vez que a gente coloque tal situação no projeto, conforme foi a emenda apresentada aqui nas comissões, tal projeto implica numa situação de custos, cujo o nosso poder, enquanto legisladores, não permite a gente adentrar-se nessa esfera do executivo ou colocar que ele tem que fazer ou não essa avaliação, uma vez que é ele que está respondendo por essa situação. Então, esse projeto foi sim discutido nas comissões, nós tivemos até um embasamento com base nisso, com base na lei orgânica do município e nos pareceres do que a gente tem e não tem, e de fato, se tem alguma coisa que estaria para ser mudada, no que compete às comissões e ao trabalho da Câmara de Vereadores, isso foi realizado dentro da legalidade e dentro da constitucionalidade. Opiniões divergentes, bom, democracia, e isso nós temos o direito. Mas com base no trabalho que as comissões realizaram, que inclusive eu, enquanto suplente, estava aqui presente e conversamos com o jurídico da Câmara e com todos os vereadores que aqui se fizeram presente, todos acharam que, pelo menos naquele momento, e o voto é individual, e isso nós temos que respeitar, mas todos acharam que o projeto apresentava dentro das suas características oferta, aos profissionais que serão contratados o respeito com base na legislação e na responsabilidade que o município de Contenda tem. Então, seria esse o meu posicionamento, senhor presidente. Espero que eu tenha sido claro, com base na minha explanação, e respeito todas as colocações diante disso. Mas eu acho que o projeto é interessante e atende os requisitos mínimos enquanto o nosso município apresenta as características. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, por favor. Eu gostaria só de justificar o artigo 3º, considera-se excepcional o interesse público as contratações por tempo determinado, que visem atender a situações de calamidade pública. Aonde que o nosso município tem calamidade pública? Há 15 dias, mas não foi decretado. Aí eu digo, a incompetência da administração, que nem sequer a Defesa Civil não tem os seus voluntários para lá atender aquilo que de fato é de direito da nossa população. Então eu não falo isso calamidade pública, porque o prefeito procurou de uma certa forma manipular essa questão para que ele não pudesse responder lá na frente e nós perdemos algum recurso com essa questão, certo? Então vamos lá. Combater os surtos epidêmicos. Por enquanto, até hoje, durante 19 anos que eu moro na cidade, ainda não percebi nada. O que sim, deveria sim realmente ter já feito um trabalho de conscientização a respeito da dengue e de outros trabalhos dentro do nosso município. Se nós formos verificar, nós temos áreas ainda que o esgoto corre a céu aberto e que essa administração até o momento não fez absolutamente nada a respeito dessa situação, que ainda se discute. Bom, atender o suprimento do pessoal na área da saúde. Dá licença, senhor presidente e aos senhores vereadores. Nós aqui não aprovamos para ele tudo que vem a respeito da saúde. Nós não demos sempre para ele a carta branca para ele fazer. Nós não aceitamos o convênio que ele fez com uma empresa particular para administrar o hospital. E aí vai. Ele não pediu recurso nessa casa para investir na reforma do posto de saúde da Serrinha. Foi dado, o que ele
fez, continua lá, capenga. Isso sem eu falar nas outras localidades do nosso município. Então eu não vejo dessa forma. Espera aí, os médicos, se nós temos um problema excepcional na área da saúde, ele já tinha uma lei, que é a 1342, que ele já podia ter feito. Me desculpe, vereador Carpejani. O que a pessoa falou para nós lá, se estava com problema, ele tinha que ter contratado. E por que ele não contratou? Bom, aonde nós falamos a respeito da educação, nem se fala da educação. É uma vergonha. Aonde nós temos estagiário ganhando R$200 para atender as crianças. Há poucos dias bateu na porta da Secretaria de Educação uma carta do Ministério Público a respeito de um aluno. Para mim isso não é vergonha? Para essa mãe que está correndo atrás do direito do seu filho? Agora, quando a gente fala em sinal de Libra, ou por que foi tirada as professoras que o ano passado você deu aula para essas crianças e que colocaram na creche? Não entendi. Agora, esses professores não querem uma retaliação, mas foi tirado. Mesma coisa, foi tirado esses educadores que ali estavam. E agora nós temos que usar contrato por tempo determinado para nós contratar, mas contratar aquilo que nós já tínhamos. Simplesmente foi tirado de um local, foi colocado no outro local, aonde não deram direito a esses educadores talvez fazer a sua defesa. Esse é o meu ponto de vista. Então, a respeito lá no artigo 7, admissão dos servidores no caso de substituição por motivo de exoneração, demissão, licença, aposentadoria, falecimento. Mas espera aí. Será que nós temos que ensinar o prefeito a ele ter conhecimento de quantos funcionários estão aposentados? Será que nós temos que ir lá orientar ele para saber quantos funcionários foram exonerados? Será que nós precisamos ir lá informar ele quantos funcionários entraram em óbito no nosso município? Agora, será que ele não tem um concurso público que poderia preencher essas vagas? Então, eu fico assim, me pergunto, será que eu não estou vendo? Ou será que eu estou deixando ele me manipular? Ele não vai me manipular. E não estou dizendo a nenhum dos senhores que ele está manipulando os senhores. Mas que a gente sabe, temos consciência que muitos são beneficiados por ele. Então o que eu vejo? Me perdoe de falar isso. É real? Não é mentira, presidente. Agora, o que nós devemos, sim, procurar de uma forma melhor, legislar naquilo que de fato é de direito. Essa lei orgânica nossa, do nosso município, ela está defasada? Então vamos criar uma comissão para atualizar a lei orgânica do município. Agora, eu não vi uma lei orgânica do município ela ser menor que a lei estadual do que a Constituição. Jamais ela pode ser. Então, você tem erro, nós temos que fazer essa avaliação, criar uma comissão para nós ver o que nós temos que melhorar nela, se ela está defasada pelos anos. Então é isso, senhor presidente, que eu vejo. Agora, o que eu não posso é aceitar e de forma alguma a pessoa que nos atendeu no Tribunal de Contas nos disse que tem que ser mudado, a não ser orientar a nós. Se esta casa existe falha, então nós temos que procurar. Agora que eu vejo, tudo é genérico aqui. Todos os pareceres jurídicos vêm da mesma forma. Qual a discussão que nós temos nela?
Qual a informação que me diz lá no artigo 35, a vírgula que pode mudar dentro do executivo e o legislativo, o que isso representa para nós? Então, onde está a assessoria técnica dessa casa para nos orientar? E além disso, quando a gente vai buscar fora, é inconstitucional, é ilegal, tem que ser feito assim. Então, olha, me desculpa, eu acho que tem coisas que está equivocado, está errado. Eu não estou aqui, senhor presidente, a serviço. Que o senhor se tivesse a sua atenção ao projeto. Não estou tendo ao projeto, e o projeto, da mesma forma que eu digo para o senhor, é genérico. Se todos os pareceres que vem, é a mesma coisa, presidente. Então eu só quero esclarecer uma coisa. Primeiro, o projeto de lei 16/2019 dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na administração, direta ou indireta, do Executivo Municipal, conforme se especifica, e da outra providência. Quando a gente está discutindo aqui a respeito da insalubridade, quando você falou no artigo 13, exatamente, a lei prevê a questão da insalubridade. E quando a pessoa deixar de ocupar o cargo que tem a insalubridade, ele volta a ter o salário sem insalubridade, sem o percentual, que já está previsto, inclusive, em outras legislações superiores a essa. Por isso não foi feita a mudança ainda. Discordo do senhor quando o senhor fala que a Câmara não dá condição ou que aceita tudo goela abaixo. Esse projeto em especial foi discutido artigo por artigo, item por item. E só para lembrar que no parágrafo 1º do artigo 1º dessa mesma lei, fala que a eventual contratação por tempo determinado obrigatoriamente deve se dar apenas em casos excepcionais, que é o caso da calamidade pública, dos surtos epidêmicos e de todos os outros itens que o senhor mesmo leu do artigo 3º. Segundo, eu espero que todos os vereadores votem com consciência a respeito do projeto, porque em momento nenhum a Câmara atropelou o projeto. Esse projeto veio em regime de urgência, foi acatado o pedido para passar o trâmite para ordinário, tirado do regime de urgência, para que não houvessem dúvidas. Todos os itens levantados, e quero parabenizar o vereador Silvio, vereador Carpegiani, que estiveram no Tribunal de Contas, agradecer ao servidor dessa Câmara, o doutor Edson, que mesmo na função de técnico legislativo, não tinha a obrigação de acompanhar, e assim mesmo foi acompanhar, porque nós devemos aqui. E na sessão passada eu li item por item das emendas supostamente apresentadas para que fossem votadas sem sombra de dúvida. Isso aqui, me desculpe, não é dar uma carta branca para o prefeito. Isso aqui é a gente normatizar e saber exatamente o que o prefeito está fazendo. E cabe a nós fiscalizar se essa contratação é mesmo uma necessidade temporária excepcional ou não. Como vereador, nós temos a obrigação de, sim, a cada contratação por tempo determinado, verificar que é. O senhor mesmo trouxe em outras oportunidades o caso de uma merendeira e de uma zeladora que trabalha mais de 8 horas por dia, das 5 da manhã às 19 horas. Tá. Da mesma forma que todos nós sabemos que a terceirização, o processo que nós autorizamos com a terceirização, há um processo licitatório, que a empresa que ganhou entrou com recurso e que está sendo chamada a quinta empresa. Agora me pergunta, isso aqui não é da carta branca, isso aqui é a gente discutir uma forma que se possa fazer por tempo determinado e nós temos o poder de fiscalizar para ver se isso está sendo usado de forma excepcional e temporária. Então, opiniões. Eu respeito a sua opinião, da mesma forma que respeito a opinião do vereador Gilmar e da vereadora Simone. Cada um é dono do seu voto. A única coisa que me deixa indignado é que colocar a Câmara como a Câmara não oportunizando a discussão do projeto em todos os momentos. Inclusive, esse projeto precisava hoje do parecer das comissões, porque senão ele viria para a votação mesmo sem o parecer das comissões, porque o prazo já estava extrapolado. Então, eu acho que assim, a opinião é de cada um, mas as oportunidades de discussão
são dadas dentro dessa Câmara, independente de partido político, independente de posição partidária ou não. Então eu gostaria que nós tivéssemos atenção ao projeto. Podemos discutir item por item de novo, antes de colocar em votação. Mas se a gente for ficar misturando a terceirização, a contratação de cargo comissionado, com uma lei que é muito clara e específica, item a item, falando da necessidade excepcional e temporária, nós estamos fugindo do foco. Então, continua aberta para... Senhor presidente, por favor, se atenha ao projeto. Nós não estamos se atendo fora do projeto, é em cima do projeto. Então, eu quero dizer ao senhor, que o senhor diz a esta casa que nós, fomos eleitos, temos a obrigação de fiscalizar aquilo que o executivo determina, então nós temos falhas. Me perdoe. E várias falhas. Né? Agora, quando o senhor volta lá no artigo 1º, parágrafo 1º, excepcionais, ninguém está falando que não. Mas isso é de uma forma que ele está burlando uma forma real. Desculpa, mas aí nós temos porque nós já temos lá, mas nós temos lá, senhor presidente, o 1342. Então por que ele tirou? Para deixar mais claro e claro, mas se o senhor pegar lá, aqui, ó, o primeiro que ele enviou, e se o senhor for verificar, é idêntico. Então não precisava. É idêntico. Então tudo bem, nós estamos... Mas a minha opinião é essa, mas tudo bem. Eu tenho a minha opinião, cada um dos senhores tem a opinião de vocês. Eu não estou dizendo só que nós temos que ir atrás, de fato, daquilo que é de direito, procurar ter um conhecimento melhor, para que a gente venha a essa casa, para poder representar aquilo que é de interesse coletivo da nossa sociedade. Agora, o que eu não posso vir aqui é dar a ele aquilo que ele quer. O que ele quer? Ele quer contratar algumas pessoas, que nós vamos no decorrer, vamos ver, que realmente vem de interesse da administração. E por que não chama o concurso público? Então tá, no artigo 3º, que o senhor mesmo colocou e já praticamente leu ele inteiro. E quando fala, considera-se excepcional interesse público a contratação por tempo determinado. Tem algum item desse que o senhor veja que não é uma questão de interesse público excepcional? Mas, desculpa, senhor, se o senhor pegar lá e o senhor ver... Quando você fala do sétimo, e daí você voltar no parágrafo 2 e fala assim, ó, a necessidade excepcional não pode ter sido gerada pela inércia do administrador. Sim. Então, se tem concurso, ele não pode contratar dessa forma. Porque é inércia. Por prazo determinado. Mas se tem concurso, ele não pode. Tá ali, mas tá aí, por que ele não chama, senhor presidente? Me desculpa. Por que nós não chamamos? Nós não sabemos nem quais são os cargos que ele vai chamar. Aí compete o nosso legislador fiscalizar e olhar. Eu não preciso dizer ao senhor quais são, mas nós temos lá as vagas abertas, que só ele chamar, tanto na parte da educação, quanto nas demais partes, como motorista e tantos outros. Nós nem sabemos qual cargo que ele vai chamar isso. Nós estamos normatizando uma situação. Senhor presidente, com relação à situação da educação, por exemplo, você teria que fazer um concurso específico aos profissionais com titulação para trabalhar com isso. Agora, por exemplo, esse ano você tem 50 alunos para serem atendidos por um profissional de apoio, um profissional que tenha domínio de Libras ou então Braille. Ano que vem, esses alunos podem ir para outros municípios ou podem mudar de escola e automaticamente você não tem a necessidade de ter um profissional lá. Se o profissional for concursado numa situação dessas, e eu defendo concurso, porque no projeto que nós tivemos aqui de terceirização, eu fui um dos que votei contrário ao processo de terceirização para que abríssemos concurso. Agora, no entanto, você tem uma rotatividade, você tem hoje a necessidade e amanhã você pode não ter a necessidade. É diferente de um médico, por exemplo, que você sempre tem a necessidade. Ok, uma situação específica aqui é uma situação de educação. Então, nesse contexto, o projeto, por sua vez, apresenta toda a legalidade dentro dos parâmetros mínimos que são exigidos para a contratação de profissionais. E a segunda situação, senhor presidente, esse projeto aqui apenas pede autorização com base nesses critérios para abrir o processo de seleção. Os critérios de seleção, a avaliação, a titulação e como se dará a contratação, isso serão especificados depois, com base nos critérios do Poder Executivo. Mas não estão descritos aqui. É apenas um projeto básico
demonstrando os tópicos mínimos referentes à contratação de profissionais, com base, calamidade, necessidade, enfim, conforme está descrito. Seria isso, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Senhor vereador, mais desejar comentar? Lá no artigo 17, senhor presidente. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Parágrafo único. A inobediência do disposto deste artigo importará na nulidade do contrato, sem prejuízo à responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. O que daria aqui? Que nós devemos fiscalizar? A questão do desvio de função pública. Então eu volto na mesma tese. Mas para ela não se tornar, e nós não ir além, senhor presidente, vamos fazer aquilo que o executivo determina, né? Uma durinha e duas durinhas não faz verão, né? Então o meu voto para ele não importa, nem sei por que nós estamos aí. Aquilo que importa a ele, eu acredito que ele tem a maioria nessa casa, e por que não ser feito como ele determina? Seria isso, senhor. E vamos à votação. Obrigado, vereador Silvio. Mais algum vereador que deseja comentar? Não, acho que o projeto está claro. Então, não havendo nenhum comentário a mais, lembrando, né, que, como falei, que já teve aprovação em praticamente todas as comissões, está em votação o projeto. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Eu sou contrária, presidente. Então, diante do resultado, eu declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 16 de 2019 por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na hora do dia, passamos para a explicação pessoal. E nesse momento convido o vereador Toninho para fazer uso da palavra. Dispenso, senhor presidente. Obrigado. Passamos a palavra ao vereador Silvio. Depois, senhor presidente, dessa noite, eu não quero nem falar mais nada. Vamos dormir que nós ganhamos mais. Passo a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Senhor presidente, se você permitisse, só fazer um agradecimento aí. Boa noite a todos. Quero fazer um agradecimento do assessor do deputado Vermelho. Obrigado pela sua presença aí. Companheiro onde eu trabalhei para ele, né? Hoje eleito deputado federal. E já está dando fruto aí, vindo as emendas aí para o nosso município. Então eu agradeço, mando um abraço para o deputado, né? E também os nossos colegas que esteve em Brasília, o Toninho, Fabinho, esteve no gabinete lá, fazendo uma reivindicação de patrola, de uma faca carregadeira, né? O nosso município necessita muito. Espero que ele veja com carinho e mande esse recurso no nosso município. Okay? Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, vereador Carpegiani. Não tendo mais nenhum vereador inscrito. Só um minuto. Gostaria de fazer a venda aí ao vereador Carpegiani. Importante que venha essa emenda e seja determinada qual o prazo, mas que essa administração você venha realmente nessa administração, que pelo menos eles cuidem para que não fique sucateada como temos o nosso maquinário que tanto se pede e não se cuida. Que fique registrado. Obrigado, vereador Silvio. Queria lembrar também os senhores vereadores que para se atentem, né, aos prazos do novo regimento interno. Esse regimento foi aprovado, a publicação dessa lei em 1811 de 2019, inclusive quanto à ausência nas reuniões ordinárias das comissões permanentes, tendo em vista que as faltas deverão ser justificadas nos prazos de 3 dias úteis, nos termos do artigo 31, parágrafo 2º e 52, parágrafo único do regimento interno. Então, por favor, né, senhores vereadores, lembrando que o artigo 31, no parágrafo 2º, será considerada justificada as faltas por motivos como doença, licença nojo, licença gala, nascimento de filho, desempenho de missões oficiais, devendo o membro da mesa apresentar os documentos comprobatórios em até 3 dias úteis ao presidente. Artigo 52, parágrafo único, a falta injustificada em comissões permanente ou temporária acarretará em desconto de 5% do valor da remuneração por falta. Então, gente, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao novo regimento. Esse regimento foi aprovado, inclusive as faltas nas sessões
também está prevista no regimento, bem como também a solicitação para o Departamento Legislativo com relação ao prazo para inclusão na pauta dos documentos. Então, isso daí já está em vigor, essa lei, e a gente precisa estar cumprindo e dando exemplo aqui dentro da casa a respeito disso. Muito bem lembrado pelo vereador Carpegiani, obrigado, né, ao assessor do deputado Vermelho, desculpe, esqueça seu nome. Coelho. Como? Coelho. Ao Coelho que está aí, seja muito bem-vindo, a casa está sempre aberta, para nós é uma honra. Manda o nosso abraço ao deputado, contamos, né, com vocês aí, sejam sempre bem-vindos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço. Senhor presidente, se me permite, gostaria de fazer uma colocação. Só gostaria de aproveitar a colocação do presidente quanto à reunião das comissões. Gostaria de deixar aqui o meu pedido para o senhor, para que também fosse respeitada a situação quanto aos projetos, quando eles chegarem, para que o pessoal os funcionários aqui dessa Casa de Leis, que entre em contato diretamente com os presidentes, em especial, não sei os outros das outras comissões, mas comigo, que sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que fosse repassado o prazo daquele projeto na íntegra e também para que não fosse colocado no grupo do WhatsApp, mas sim que fosse tratado pessoalmente ou feito ligação ou em particular, porque eu acho que não é situação para ficar discutindo em grupo do WhatsApp, fica muito em aberto, então eu gostaria que fosse uma situação mais interna, tendo em vista que aconteceu durante essa semana, que foi passado para mim, eu conversando no particular com uma funcionária, e aí ela passou para mim e pediu que manifestar no grupo de WhatsApp. Eu acho que isso é antiético também, né? Eu acho que uma coisa que está acontecendo ali no particular, acho desnecessário ser colocado em grupo de WhatsApp. Então fica aqui a colocação para que seja tratado diretamente, né? Que faça um contato comigo, como presidente, não sei os demais, para que a gente faça certinho dentro do regimento, com certeza, mas que seja tratado no particular. Obrigada, presidente. Sua solicitação será encaminhada, que não seja mais encaminhada via WhatsApp, mas queria dizer que todos os projetos de lei, eles dão entrada pela sessão plenária nos expedientes recebidos, então todos os vereadores já têm os projetos em mãos. Com relação aos prazos, se o projeto vem em regime de urgência, né, ou trâmite ordinário, eu vou pedir para que os funcionários então tratem diretamente com os presidentes das comissões, lembrando que a gente preza pelo melhor funcionamento da Câmara. E a elaboração desse regimento interno foi feito pela nossa equipe interna, sem custos externos. Foi levado, acho que o vereador Silvio também levou para a assessoria jurídica dele, que foi, avaliou e inclusive parabenizou toda a equipe pela forma que foi feito. Peço desculpa se ficou de forma mais rígida, mas todos nós tivemos oportunidade para fazer as alterações devidas e não o fizemos, mas a sua solicitação será encaminhada e esses assuntos não serão mais tratados via WhatsApp. Obrigado pela sua colocação. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos novos vereadores, também das pessoas que estão no plenário e aquelas que nos assistem via online. Declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de outubro de 2019, em horário regimental. Obrigado a todos e boa noite.